Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero expressar a minha satisfação, o privilégio que eu tenho de participar desse culto, 55 anos dessa igreja, e o privilégio de poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Convido a todos para que abram, por favor, a palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós iremos ler dos versos 6 até o verso 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 6 e 10. Depois eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta, ou o seu celular ligado, porque nós vamos explicar o texto para você. Certo? Diz assim a palavra de Deus: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Trode. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10, vamos ler juntos? Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém. Eu quero meditar com vocês sobre o tema submissão à direção de Deus. Submissão à direção de Deus. Vocês estão completando 55 anos de vida. E cada dia mais, como igreja, como liderança dessa igreja, vocês precisam se submeter à direção do Espírito Santo. Jesus Cristo é o dono da igreja. E quem manda na igreja é Jesus. E é Ele que nos conduz, é Ele que nos dirige. E se nós entendermos o sentido disso, se nós compreendermos a profundidade desse ensino, nós seremos uma igreja triunfante, vitoriosa a cada dia. Meus prezados irmãos, Provérbios, capítulo 16, versículo 9, diz que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Precisamos entender que é Deus quem dirige a igreja. E que nós, como pessoas que fazemos parte da igreja, devemos ter essa disposição, essa prontidão para nos submeter à vontade de Deus. Eu quero, à luz desse texto, tirar 4 lições sobre esse assunto e depois fazer algumas aplicações práticas. Certo? Primeira lição que nós aprendemos nesse texto está nos versos 6 e 7. 6 e 7. Veja aí nos versos 6 e 7, o que diz? E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar o quê? A palavra na Ásia. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Presta atenção, que aqui nós temos uma lição fundamental que nós aprendemos aqui na Escritura. Nem sempre o que nós planejamos é a vontade o quê? De Deus. Nem sempre. Se você observar bem aqui, o apóstolo Paulo, ele quer ir à região frígio-gálata. Mas os missionários foram o quê? Impedidos de pregar. Essa palavra impedidos do grego tem um sentido profundo. Quer dizer, eles queriam pregar, mas quem foi que impediu?
Espírito. O Espírito. Às vezes nós queremos avançar na igreja, às vezes nós elaboramos planos, às vezes nós temos ideias, e hoje o que tem muito dentro das nossas igrejas, principalmente as igrejas presbiterianas, são pessoas cheias de ideias, de projetos. Mas nem sempre, aquilo que nós queremos fazer, mesmo sendo pregar o Evangelho, diz o texto aí, que eles foram o quê? Impedidos. Veja no texto que diz que eles foram impedidos por quem? Pelo Espírito Santo. Veja no versículo 7, diz assim: defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas aí é o Espírito de Jesus. Então o Espírito Santo, agora vem a segunda pessoa da Trindade, o Espírito de Jesus. Diz o texto que agora eles não foram impedidos de pregar, mas eles foram impedidos de ir. Veja no texto. Eles tentavam ir, mas o Espírito de Jesus o quê? Impediu. Irmãos, essa é uma lição que eu e você, nós precisamos aprender. Nós estávamos lá em Pinheiros, com um projeto de sair onde nós estamos, ir para um espaço maior. Fizemos a proposta para comprar o imóvel, não deu certo. Partimos para outro imóvel, não deu certo. Conseguimos uma área que nós podíamos pagar praticamente à vista. Na hora de fazer o negócio, o homem triplicou o preço. E aí, como conselho da igreja, depois de 3 anos, nessa luta, nós fizemos um culto de oração dizendo: minha gente, nós precisamos entender o que Deus está falando conosco. Nós estamos querendo ir, mas o Espírito Santo não está querendo o quê? Deixar. Então coloque no seu coração, e aqui vai para o pastor, para a liderança da igreja, nem sempre, o que nós planejamos, mesmo sendo coisas positivas, mesmo sendo coisas sagradas e santas, isso significa o quê? A vontade de Deus. Vocês estão entendendo? Claramente. Segunda lição que nós aprendemos nesse texto. Nem sempre o que planejamos é a vontade de Deus. Versos 6 e 7. Mas aqui, nós aprendemos outra lição. Nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Observe que Paulo, com Timóteo e Silas, eles queriam pregar a palavra onde? Na Ásia. Na Ásia. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos, capítulo 19. Versículo 10. Vamos ler juntos? Atos 19, versículo 10. O que é que diz aí? Atos 19, 10. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeu como gregos. Presta atenção que no capítulo 16, Paulo está na sua segunda viagem missionária. E ele queria ir para a Ásia para pregar o Evangelho na Ásia. Mas no tempo de Deus, isso só aconteceria o quê? Anos adiante. Paulo só chegou em Éfeso, e ali em Éfeso ele faz o seu quartel-general, e durante 2 anos ele prega de tal maneira, que diz o texto que toda a Ásia ouviu a palavra de Deus. A palavra de Deus. Irmãos, na língua grega, há 2 palavras para tempo. Para tempo. O tempo do homem é chamado de cronos, que vem de cronômetro, de relógio. Cronos é o nosso tempo.
Jesus diz para os seus irmãos, olha, o tempo de vocês é agora, mas o tempo de Deus não é agora. Porque no grego existe outra palavra para o tempo de Deus, que é o kairos divino, kairos. É diferente. Jesus diz para os seus discípulos, olha, vocês estão dizendo que no calendário de vocês faltam 3 meses para a ceifa. Eu, porém, vos digo que os campos, o quê? Já branquejam. No calendário de vocês, faltam 4 meses, mas no meu tempo, é agora. E é tão interessante isso, meus amados irmãos. Eu queria que você fosse lá para a primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira de Pedro, capítulo 1. Versículo 1. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler juntos? O que diz aí? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Preste atenção, volta para o texto básico. E você vai descobrir que no versículo 7, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia. Mas Deus não queria que Paulo fosse a Bitínia. Deus queria que Pedro fosse a Bitínia, que outros missionários fossem a Bitínia, no tempo de Deus. No tempo de Deus. Meus irmãos, nem sempre o que nós planejamos é a vontade de Deus. Nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Então, vocês estão aqui nesses 55 anos, há muitos sonhos, há muitos projetos, mas vocês como igreja precisam se curvar diante da soberania de Deus. Vocês precisam se colocar em submissão à direção do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a obra. É o Espírito Santo que conduz a obra. É o Espírito Santo que executa a obra. Tanto o querer quanto o realizar vem de Deus. De Deus. Mas há uma terceira lição que eu queria destacar aqui desse texto. E eu acho isso aqui maravilhoso. Porque veja lá, no versículo 6, eles queriam ir para a Ásia, mas o Espírito Santo impediu de pregar. Eles queriam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus, segunda pessoa da Trindade. Mas veja lá, por favor, que no versículo 8, diz assim, tendo contornado Mísia, desceram a Trode. Trode era uma cidade portuária. Provavelmente nessa cidade, Lucas entra nessa equipe missionária. A partir desse momento, você vai observar na narrativa que sempre a narrativa estará na primeira pessoa do plural. E Lucas não vai deixar mais Paulo. Porque quando Paulo está morrendo, segundo Timóteo capítulo 4, ele diz só Lucas o quê? Está comigo. Mas eu queria chamar a sua atenção, porque diz o texto aí no versículo 9, lê comigo aí. O que diz? À noite sobreveio a Paulo uma visão, no qual um varão macedônio estava em pé, ele rogava dizendo, passa, Macedônia, e ajuda-os. Preste atenção que aqui eu aprendo uma terceira lição, muito importante na nossa vida, na vida da igreja. É que sempre que nós desejamos fazer a vontade de Deus, seremos orientados por Ele. Sabia disso? Pedi, dá-se-vos-á.
Pois todo aquele que pede o quê? Recebe. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Portanto, ou então, invocareis a mim, passareis a orar, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Se a igreja aqui entende que Deus tem um plano para essa igreja, nesse bairro, nessa cidade, se Deus tem pensamentos, ideias, projetos, e se nós sinceramente buscarmos a Deus de todo o nosso coração, Deus vai falar o coração dessa igreja. Deus vai mostrar a vontade dEle para a vida dessa igreja. O que eu acho interessante é que Deus fala com Paulo através de uma visão. Passa a Macedônia aí, ajuda-nos. Não é Paulo que dá as cartas. Não é Paulo que diz para onde a igreja tem que ir. É Deus que é o dono da igreja. E Ele fala. E Ele se revela. E Ele mostra. E veja, no versículo 10, diz assim, concluindo que Deus nos havia o quê? Chamado. O Espírito Santo impediu. O Espírito de Jesus não deixou ir. Mas agora, Deus falou. Deus revelou qual é o projeto. É Deus que está falando. Irmãos, Deus nos fala hoje através das Escrituras Sagradas. Você quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia. Se você quer ouvir Deus falar alto, leia em voz alta. Deus fala. E se você lê a Bíblia, e se você ora, você estabelece um diálogo com Deus, e Deus vai falar para você. Deus coloca as ideias dele no nosso coração. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2, eu quero dizer que isso não é só agora, mas isso é sempre. Versículo 12, Neemias 2:12. Vamos ler juntos. Neemias 2:12. O que diz aí? Então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo, não declarando a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Preste atenção. Quem conhece o contexto, capítulo 1, Neemias ora durante 4 meses. E Neemias não era profeta, Neemias não era sacerdote, ele era o quê? Copeiro. Ele era um crente comum. Ele não era engenheiro, ele não era empreendedor, ele não tinha uma construtora para construir muro. Mas diz o texto, ele diz aqui, ele diz, o meu Deus me puseram aonde? No coração. Por que não põe na cabeça? Pôs no coração. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que tudo quanto nós formos fazer para Deus, nós devemos fazer de todo o nosso coração. O coração é a sede da espiritualidade. Entra pela mente, mas se não tiver coração, você não faz a obra de Deus. Jesus diz, onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso. Se a igreja de Cristo é o meu tesouro, se a igreja de Cristo é a coisa mais preciosa que eu tenho nessa vida, se fazer a vontade de Deus é a coisa mais importante da minha vida, se o meu coração estiver nisso, Deus fala. E ele diz aqui uma coisa muito interessante, porque ele diz assim, pôs no coração para eu fazer. Porque tem muita gente na igreja que diz, pastor, estou com uma ideia aqui para o senhor fazer. E eu digo, meu irmão, não arruma mais serviço para mim não, que eu já tenho demais.
tem ideias para os outros fazerem. Mas ele diz aqui que Deus pôs no coração dele para ele fazer onde? Onde? Em Jerusalém. Então Deus não vai colocar no coração de vocês algo para vocês fazerem lá na igreja de Pinheiros. É para aqui, para esse local. Se essa igreja quer avançar no reino de Deus, se essa igreja quer ter cada vez mais uma marcha vitoriosa, essa igreja precisa buscar a orientação de Deus a partir da liderança, a partir do seu conselho, a partir de todos os seus líderes, igreja toda de joelhos, dizendo: fala, Senhor, nós queremos seguir a tua direção. Diz um amém aí, por favor. Amém. Tá bom. Meus irmãos, todos nós, queremos que a nossa vontade seja feita no céu e na terra. Nós queremos. Mas na oração do Pai Nosso, o que é que você diz lá? Seja feito o quê? A tua vontade, assim na terra como nos céus. Não é a minha vontade. É a vontade de Deus. Sabe qual é a pior derrocada para uma igreja? Para uma liderança de igreja? Para um pastorado de igreja? É quando esse pastor, essa igreja não está em sintonia com a vontade de Deus. Mas a quarta e última lição. Primeira lição qual é? Nem sempre o que nós planejamos é a vontade de Deus. Nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Terceiro, sempre que desejamos fazer a vontade de Deus, nós seremos orientados por Ele. Pode ter certeza disso. Mas em quarto e último lugar, e aí vem uma coisa muito importante, está no texto, no versículo 10. No versículo 10, vamos ler de novo aí o texto. Versículo 10, Atos 16, 10. Vamos lá? O que é que diz aí? Lê bem forte para mim, por favor, meus irmãos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Presta atenção. Essa é a lição fundamental. Sempre que Deus revelar a sua vontade para nós, nós devemos o quê? Obedecer. Parece óbvio, né? Mas quanta coisa você sabe da vontade de Deus e você não faz? Hoje, já está revelado na Bíblia. Deus diz que nós devemos ser o quê? Humildes, mas nós somos soberbos. Irmãos, o que já existe de revelação de Deus clara para nós e que a gente não obedece, e às vezes nós estamos querendo saber coisa nova, e Deus diz: meu filho, pelo amor de Deus, faça o que você já sabe. Mas eu quero dizer o seguinte, irmãos. Existe a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Existe a vontade de Deus do ponto de vista geral. Existe a vontade de Deus do ponto de vista particular, individual. O que nós estamos falando aqui, e eu falo aqui como igreja, 55 anos de igreja, vocês precisam buscar a vontade de Deus para a vida dessa igreja, mas buscar para fazer a vontade de Deus. Não é para saber. Veja no texto. Vamos lá, dar uma olhadinha no texto. Paulo teve a visão, não foi isso? Quem teve a visão? Paulo. O que ele fez com essa visão que ele teve? Ele compartilhou com os outros. Fez uma reunião. Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, está todo mundo reunido lá em Trode.
Veja no texto, que coisa maravilhosa, porque eles concluíram que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o quê? O Evangelho. O que é concluir? O que é concluir? Eu estou perto para concluir o sermão aqui, né? O que é concluir? Você pega os argumentos, reúne tudo e diz, é isso. Eu queria ir para aí, o Espírito Santo não deixou. Eu queria para cá, o Espírito de Jesus não deixou. Aparece um varão que eu nunca vi. Um varão macedônio. Eu estou querendo ir para a Ásia, eu estou querendo ir para a Bitínia, mas Deus quer que eu vá para a Europa, para a Macedônia. Eu concluí, eu reuni os dados, eu avaliei, eu discuti. Mas veja que eles partiram. Procuramos o quê? Partir. Aqui há 3 coisas que eu acho fantásticas. Primeiro, é que a obediência, ela é o quê? Imediata. Imediata. Assim que teve a visão, imediatamente. Imediatamente. Eu acho isso fantástico, meus amados irmãos, porque quando Deus se revela a nós, quando Deus mostra a vontade dele para nós, Ele quer que nós façamos a vontade dele imediatamente. Imediatamente. Outra coisa dessa obediência que está aqui, é que é uma obediência orientada, diz assim, veja no texto, procuramos partir para aquele o quê? Destino. Você não entra no ônibus, você não entra no metrô, sem saber para onde está indo. E Deus, quando Ele revela-se para nós, Ele nos dá o destino. Ele não dá o mapa de voo. Ele não diz como é que nós chegaremos lá. Paulo, você vai a Roma. Anima-te, você vai testemunhar perante César. Só que Deus não disse para Paulo que ele ia ir enfrentar um naufrágio, ser picado por cobra, passar por toda aquela experiência que ele passou. Porque às vezes na igreja a gente acha que a vontade de Deus é quando está tudo em paz. E tem uns crentes que dizem, pastor, estou tão em paz. Irmãos, a vontade de Deus, ela é feita em meio a muita luta. Olha para o Getsemane, a luta de Jesus, suando, transpirando sangue, lutando, pressão de todo lado. Satanás investiu tudo para impedir que Jesus Cristo fosse para a cruz. E Jesus disse para o Pai, Pai, se for possível, que haja redenção sem cruz, me ajuda. Mas se não, seja feito o quê? A tua vontade. Hebreus diz que Cristo aprendeu a obediência, sendo filho, por aquilo que sofreu. Obediência gera sofrimento, luta, perseguição. Mas o que eu acho fantástico aqui é que essa obediência foi imediata, essa obediência foi orientada, mas essa obediência foi conclusiva. Nós concluímos que Deus é que estava nos chamando para aquele lugar. E aí, meus amados irmãos, Paulo vai, e a primeira cidade que ele vai enfrentar qual é? Filipos. E ali, nos primeiros dias, tem a conversão de Lídia. Alguns dias depois, ele expulsa o demônio de uma menina que dava lucro para os negociantes espirituais. E eles foram presos injustamente, surrados, colocados numa prisão de segurança máxima. E diz lá, Atos capítulo 16, que à meia-noite, o que eles faziam? Louvavam a Deus e oravam. Por quê? Porque quando a gente está
no centro da vontade de Deus, pode acontecer o que acontecer. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo vai escrever uma carta depois para a igreja de Filipos. E o título dessa carta é Carta da Alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E essa alegria do Senhor é a nossa força quando nós estamos no centro da vontade dEle. Igreja que não está fazendo a vontade de Deus, e são muitas, igreja triste. Igreja que não tem conversão. Igreja que não tem oração. Igreja que não tem evangelização. Igreja que não tem amor. Concluir, irmãos. 4 aplicações práticas bem simples, só para você memorizar. O planejamento humano não prevalece sobre a vontade de Deus. Ele é o Senhor. Nenhum dos seus planos pode ser o quê? Frustrado. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os planos que Deus tem para essa igreja, ninguém pode frustrar. Segunda aplicação prática. Frustração de planos não concretizados não deve nos desanimar. Tá certo? Tentou fazer uma coisa para Deus, não deu certo, tenta de novo. Tenta de novo. Tenta de novo. Provérbios diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Mas o que faz adoecer o coração é quando nós queremos impor a nossa vontade para Deus. Mas Paulo não entra em crise. Não entra em crise, nem ele, nem os discípulos. Eles tentaram, não deu certo, tentaram, não deu certo. Mas Deus então vem ao encontro deles e diz, olha, eu quero que você vá para a Macedônia. Então descansa seu coração. Se você é um crente, se você é um filho que está querendo fazer a vontade de Deus, e você quer fazer a vontade de Deus de todo o coração, você vai passar por frustrações, por decepções, mas não desista. Não desista. Terceira aplicação prática. Deus sempre revelará a sua vontade para aqueles que lhe desejam obedecer. Pode ter certeza disso. Abacuque diz, não estou entendendo nada. Na minha cabeça nada faz sentido. Eu vou subir na torre, vou ficar lá orando, até Deus o quê? Me revelar. E Deus diz para ele, tá certo, é isso que você quer? Deus aparece para ele e diz assim, olha, a alma do ímpio não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. E aí o que Abacuque faz? Capítulo 3, ele canta. E ele diz ainda que a figueira não floresça, que não haja uva no campo, que os animais sejam arrebatados, todavia eu me alegrarei no Senhor. Irmãos, Deus sempre vai falar para nós o que Ele quer de nós. E por fim, guarde bem isso. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ainda que pareça o contrário. Ainda que eu não esteja entendendo. Ainda que eu não esteja compreendendo. Às vezes, você só compreende as coisas de Deus de frente para trás.
Você não compreende daqui para lá. Mas depois que você passa, aí você olha e você entende. Por que que Deus permitiu que eu passasse por tudo isso? Isso é vontade de Deus? É vontade de Deus. É vontade de Deus.